Fala galera, tudo bem com você? Shalom Lekulam, espero te encontrar bem neste dia, bem fisicamente, bem espiritualmente e o melhor, bem mentalmente. Seu amigo Josh Yosef e você está comigo no Papo com o Yosef. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal, aperte os sininhos de todas as notificações, que assim você vai receber os nossos vídeos em primeira mão. Curta os nossos vídeos, a sua avaliação ela é muito proveitosa aqui para nós. Aí você vai comentar os vídeos, se você está gostando, o que precisa melhorar, aí em questão de imagem, áudio e assim sucessivamente. Compartilha os nossos vídeos também nas suas redes sociais, porque nós vamos juntinhos apregoando a palavra do Senhor. Não deixe de acessar lá a web rádio aserviciodecristo.com.br. Tem uma programação abençoada através da vida do nosso querido pastor José Bispo e Deus vai falar grandemente conosco. Quero agradecer aqui um dos nossos apoiadores. Recebemos aqui um suportezinho de microfone para melhorar aqui a transmissão, para melhorar o áudio. Tem aí uns seguidores que estão pedindo para a gente começar a fazer uns vídeos ao vivo também. Estamos nos preparando. Você quer apoiar, quer abençoar, quer ajudar este canal? Vou deixar aí o número do Zap aí embaixo aí, ó. Entre em contato conosco. Você que tem alguma dúvida, tem uma sugestão, vai servir de muita valia para conosco. Mas sem perca de tempo, roda a vinheta. Pois bem, querido, no assunto de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre libertação. Vamos lá. Querido, libertação é algo muito essencial dentro da obra do ministério de Yeshua, no ministério de Jesus. É bem verdade que algumas pessoas não acreditam, às vezes por causa dessas espalhafações que são feitos, sabe, esses efeitos pirotécnicos, e eu sempre digo que não precisa de nada disso. Nós seguimos, querido, os passos de Botari, que são passos silenciosos, passos amorosos, porque a primeira coisa em uma libertação é a pessoa. A gente tem que olhar para a pessoa. A gente tem que se focar na pessoa. Então eu vou te passar aqui alguns passos para você que tem essa chama, essa vontade, esse desejo de praticar libertação no seu ministério. Lembrando, uma vez mais, querido, libertação ela precisa ser amorosa. A pessoa ela precisa estar em primeiro plano. Tá? Num período de libertação, vão acontecer algumas coisas, mas não tem necessidade da gente deixar o inimigo envergonhar a pessoa. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, entendeu? É o quê? É assumir autoridade sobre os demônios. A primeira coisa que você vai fazer é assumir a autoridade enquanto estiver havendo uma manifestação. Então você assume a autoridade, amarra os demônios que estão ali operando sobre a vida da pessoa, não deixa ele falar, querido. Esse é uma coisa que eu não gosto, entendeu? Da onde você veio, o que você comeu. O diabo ele é o pai da mentira, irmão. Ele é mentiroso. Nada que ele vai falar vai nos trazer edificação. Então, já repreende ali, em nome do Senhor Jesus, amarrando, tomando a autoridade sobre ele, impedindo ele de falar, impedindo dele gritar, dele fazer aquela bagunça dele, entendeu? Pegue uma cadeira, né? Sente a pessoa, porque a maioria das vezes a pessoa ali, num momento de oração forte, num louvor, ela acaba caindo. Sente a pessoa, trate ela com carinho, querido. Trate ela com amor. Demonstre para ela que ali você não está dando ordens para ela, mas você está dando ordem
para o inimigo que está atuando sobre a vida dela, tá bom? Aí você vai encorajar ela, você quer ser liberta, você quer ter a sua vida mudada, você quer ter a sua vida transformada, ali vai conversando com ela, até ela se acalmar. Possa ser, querido, que algum demônio ainda tente se manifestar e você mantenha a sua autoridade, não permito que você fale, eu te amarro agora em nome do Senhor Jesus, tomo toda a autoridade sobre ti, sempre no nome de Jesus, tá bom, querido? Sem o nome de Jesus, nada acontece. Lembrando, precisamos estar com a vida totalmente no altar de Cristo, querido. Entendeu? Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois, querido, nós vamos. O segundo passo aqui é determinar a sinceridade. Se a pessoa ainda, querido, ela não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, então você vai levar Jesus a ela. Você vai fazer a oração de confissão, tudinho, e aí depois você vai partir para os outros passos da libertação. Se ela não quiser aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, querido, não vai adiantar nada. A Bíblia diz que quando o Espírito sai, ele fica em lugares áridos. E aí ele fica rodando. Aí ele diz, não tenho para onde ir, eu vou voltar para minha casa, enquanto a casa limpa e adornada. Então o que vai acontecer? Você vai perder ali tempo. Vai deitar pérola aos porcos. Entendeu? Porque a casa não vai estar preenchida. Automaticamente o diabo vai sair para um lado com seus demônios e quando ela estiver saindo da igreja já vai entrar. Então determine essa parte de sinceridade. A pessoa precisa querer ser salva em Cristo Jesus. Ela quis ser salva ou já é salva, porque libertação é para todos, tá bom, querido? Então não fica esse negócio não que um pastor, um missionário, todo mundo pode, é só dar lugar, querido. É só abrir porta. A porta principal para a entrada de demônios, querido, é o pecado. A Bíblia diz, o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Entendeu? E às vezes a gente fala, pecado não é só adulterar, querido. Não é só roubar, entendeu? Homicídio não é só matar. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão e fala mal dele, a Bíblia diz que você está cometendo homicídio. Então são portas diárias que nós abrimos e precisamos sempre estar de olho nisso para podermos fechar. Porque senão o diabo entra, e aí, como a Bíblia diz, traz lá 7 que é pior do que ele. Vai ali fazer os seus atos, vão ser piores que os primeiros atos. Então, essa é a sinceridade. Então você vai perguntar para a pessoa se ela quer ser liberta, se ela quer mudar, se ela quer ser transformada. Pronto. Segundo passo, se ela ainda não aceitou Jesus, você vai levar essa pessoa a Cristo. Aí essa pessoa aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você vai ir para a fase de entrevista. Por que nós falamos sobre essa fase de entrevista, querido? Porque às vezes a gente não sabe quando foi que a porta se abriu. Então você vai perguntar coisas simples para a pessoa. Como é a relação dela com a mãe, com o pai. De repente, nessa pergunta, eu já tive períodos de libertação e aconselhamento pastoral que eu fiz uma pergunta e ali a moça começou a chorar. Ela começou a chorar, e 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 a chorar. Então eu identifiquei que o começo da manifestação dos demônios dela, a porta de entrada foi ali. Quando eu fiz a pergunta sobre o pai e a mãe. Esperei um pouco, ela se recompôs e continuamos a série de perguntas. Então você vai perguntar como é que é o teu relacionamento com os teus filhos, com o teu cônjuge, no seu trabalho. Ali, querido, você vai identificar aonde a porta ela se abriu. Então essa é a parte da entrevista, para você ter um norte, para você concluir. Mas lembrando, querido, sempre esteja preparado a ouvir a voz do Espírito Santo. É ele que vai te guiar, o Ruach HaKodesh. É ele que vai te direcionar. Eu estou te passando alguns passos
que eu utilizo, é muito bom, outros ministros de libertação usam, mas sempre estando pronto para receber a orientação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Querido, passando a parte de entrevista, você vai fechar as portas. O que é fechar portas, querido? Eu sempre costumo dizer que nós somos dotados de portas. E essas portas, quando se abrem, elas dão legalidade para o diabo. Eu vou citar aqui algumas portas, querido. Os olhos são portas. Você pode olhar alguma coisa e deixar que um espírito de prostituição adentre na sua vida. O ouvido são portas. Você pode ouvir alguma coisa. Entendeu? O coração é porta. Ouviu, deixou descer para o coração. A boca, querido, é porta. Você pode falar algo, você pode amaldiçoar. Entendeu? As mãos, você toca. Os pés, você pisa. São algumas portas que o inimigo pode adentrar sobre as nossas vidas. Então, passando esse período, você vai fechar as portas. Então, quando você sentir, estiver ali preparado e ver que o Espírito Santo já revelou tudo, que você está pronto para fechar as portas, então você vai ir para esse processo. O processo de fechar as portas sempre começa, querido, com perdão. Sem perdão, nada acontece. Então você vai olhar para a pessoa e vai dizer para ela, você precisa perdoar alguém? E várias vezes, querido, nesse período vai haver manifestações, porque a pessoa vai estar magoada, chateada, ela vai reviver aquele processo que ela viveu lá atrás. E é ali naquele momento que a porta ainda está aberta que o inimigo vai tentar, mas com a autoridade do nome de Jesus. Você assume a autoridade sobre os demônios, não permite que você fale, em nome de Jesus, tal, e aí depois você volta. Então, depois de todas as mágoas terem sido perdoadas, querido, peça para que a pessoa ore, para que Deus possa revelar se há alguma coisa, se ficou algum resquício, se falta alguém para ser perdoado. E depois que tudo isso for perdoado, tudo que for, você leve a pessoa a orar juntamente contigo para que Deus apague com uma borracha santa, para que tudo isso seja apagado da memória e da vida, essas mágoas, que elas sejam esquecidas e largadas no mar do esquecimento. Próximo passo, querido, perdão pelos pecados. Cada um de nós, como eu disse, examine-se o homem, pois a si mesmo. Quem quer ser liberto, ele não vai querer ficar com demônios dentro dele, não vai querer ser escravizados. Então a pessoa, se ela conseguiu perdoar os outros, então ela vai estar próxima para dar o próximo passo. Ela está preparada, que é confessar os seus próprios pecados. Isso a gente sabe que a gente sente ansiedade, a gente sente medo, a gente sente temor, entendeu? Então, o que acontece? Se um desses sentimentos estiver operando, querido, nós temos que pedir para que a pessoa ela se arrependa e ela entregue isso sobre as mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua, e a pessoa então ela receberá perdão de todo esse processo de confissão e arrependimento. Pós o pedido de perdão, a confissão dos seus pecados, aí ela vai começar a renunciar e a quebrar os julgos. Há pessoas, querido, que passaram por falsas religiões, né? É um vídeo público aqui, então eu não vou estar citando muito, porque infelizmente, senão o YouTube ele pode derrubar o alcance deste vídeo. Então, ela vai renunciar, querido, todos os pecados que ela se envolveu em seitas,
em heresias, em falsas religiões, entendeu? Também, querido, ela pode ter um laço de alma ativo aí. Há pessoas que tiveram relação sexual com parceiros fora do seu casamento, ou seja, fornicação, nem casado estava, viveram juntos e depois separaram. Esses julgos eles precisam ser quebrados, tá bom, querido? Como nós ensinamos que a unção de Deus ela é transferível, às vezes nós não pegamos um nas mãos do outro, ali na igreja, no monte, e ali Deus ele começa a manifestar, transmitindo a unção. A mesma coisa é os demônios, tá bom, querido? Os demônios, eles são transmissíveis. Se você vive na prática do pecado, vai lá impor as mãos sobre alguém para orar por essa pessoa, automaticamente você está transferindo tudo aquilo que você carrega. Eu tenho um exemplo que eu vou compartilhar aqui com você, de um pastor amigo que veio conversar. Infelizmente, esse pastor ele passou por um processo dentro da igreja, quase acabou com o ministério dele, a igreja ali que ele pastoreava. Por quê, querido? Uma pessoa veio de outra denominação para a denominação dele e ele acabou não procurando saber, não procurando entender como que essa pessoa chegou lá, se precisava ser tratado, passar por uma libertação, tudo. O que aconteceu, querido? O pastor dessa pessoa caiu em ato de adultério e ficou escondido. E vivia colocando a mão na cabeça das pessoas, vivia colocando a mão na cabeça das pessoas, orando, abençoando, fazendo e acontecer. Tome muito cuidado com quem coloca a mão sobre a sua cabeça, tá bom, querido? Não é todo mundo que está preparado para impor as mãos sobre a nossa cabeça. E o que acontece, querido? Ele ia orando pelas pessoas e ia transmitindo tudo, querido. Tudo de unção que estava sobre a vida dele foi transmitido. Resumo, mais de 70% da igreja, os homens caíram em adultério também. Por quê? Porque a unção foi transferível. Tais pessoas não tinham as suas portas totalmente fechadas. E não tendo as suas portas totalmente fechadas, deram brechas para que o inimigo entrasse. Então tome muito cuidado, querido, pois unção ela é transferível, assim também como coisa ruim também é transferível. Depois, querido, dessa parte de você passar, né, ali pela fase de entrevista, né, pela fase de fechamento das portas, depois que passar pelo perdão pelos pecados, aí a pessoa renunciando e quebrando o jugo, lembrando que a renúncia ela precisa ser audível, tá, querido? A pessoa tem que falar em tom, em alta voz, assim, em um tom ouvível, porque o inimigo precisa ouvir ela renunciando tudo aquilo que ela fez quando estava nas mãos do diabo, entendeu? Às vezes essa pessoa vai engasgar, mas continue ali em espírito de oração, orando, entendeu? Clamando ao Senhor, persistente, e eu tenho certeza que no nome do Senhor Jesus, o Senhor, ele libertará esta pessoa. Pós, querido, tudo isso, aí nós começamos a expulsar os demônios. Então você vai expulsar em o nome do Senhor Jesus. Há um manual que eu gosto muito de utilizar, ele está por aqui, querido. Chama-se Porcos na Sala. Chama-se Porcos na Sala. Eu acredito que a minha esposa ela está estudando, porque ela trabalha comigo também nesse ministério, então provavelmente ela foi trabalhar e deve ter levado com ela. É um manual muito bom. Ali o pastor Frank Hammond e da mãe, esse casal abençoado por Deus, eles listam alguns espíritos que podem estar manifestando. E fica muito mais fácil você chamar o espírito pelo nome. E assim eles vão expulsando. E é um manual muito bom, querido. Se você tiver condição, compre este manual e ele vai te ajudar muito na área de libertação. Depois, querido, se caso começar a acontecer, nesse período que você está expulsando os demônios, houver manifestações espalhafatosas, você para um pouquinho e pergunta para a pessoa se há alguma porta aberta.
se ela esqueceu de perdoar alguém, alguma coisa. Aí, se ela falar que tem, volte novamente lá para esse período, feche essa porta e depois você volta para o período de expelimento dos demônios. Passando por tudo isso, querido, a pessoa já estando liberta de todos os demônios, o Espírito Santo revelando que não há mais nada ali, querido, livro de 1 João 3, ele diz assim, que o espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus veio em carne. Então essa é uma técnica que o Espírito Santo, ele me deu. Jamais, querido, Satanás, ele vai dizer Jesus veio em carne. Então sempre em uma manifestação, quando se você tiver dúvida ainda, você pergunta, Jesus veio em carne? Se a pessoa ela estiver endemoniada ainda, querido, o espírito estiver operando, ela vai dizer não veio e pode entrar até xingamentos. E você toma autoridade ali e peça que ele se cale. Agora, quando você perguntar, Jesus veio em carne, o sangue de Jesus tem poder, a pessoa ela tem que dizer em voz audível, sim, o meu Jesus, ele veio em carne. Ela falando isso, tenho certeza que ela está liberta. Essa foi uma estratégia que o Espírito Santo me deu, eu ensino para as pessoas e todos aqueles que acompanham isso têm falado para mim, pastor, verdadeiramente, essa técnica que o Espírito Santo te revelou tem surtido de muito efeito e tem nos ajudado. Por quê, querido? Porque às vezes nós repreendemos o Espírito no nome do Senhor Jesus, o Espírito se camufla, entendeu? Fica caladinho ali, deixa a pessoa falar e a gente dispensa a pessoa achando que ela está liberta. E aí quando ela chega em casa, infelizmente, o diabo ele cria uma algazarra lá, como aconteceu com um jovem, entendeu? Que acabou se suicidando. Então precisamos ter muito cuidado. Feito tudo isso, a pessoa está liberta, mas a casa ela está vazia. Então ela precisa ser preenchida com o Espírito Santo. Então você vai orar juntamente com essa pessoa e ela vai pedir para que o Espírito Santo adentre por aquelas regiões do corpo dela que estava infestada pelos demônios, para que o Espírito Santo preencha aqueles lugares que estão vazios agora. Para que o quê? Para que o inimigo, quando estiver no lugar árido, quando ele voltar, ele vai ver que a casa está preenchida. Então ele vai falar, vixe, aqui eu não tenho mais vez. Então ele vai ir embora. Não vai adentrar mais com as portas fechadas sobre a vida da pessoa. E ali então você convida ela, ao Espírito Santo ela vai buscar, e aí ela vai, e vai, e vai, e vai. Aí ali as manifestações é conforme o Espírito Santo. Se ela vai falar em línguas, se ela vai pular, sapatear, bater palma, isso daí é manifestação do Espírito Santo. Não cabe a mim, eu não tenho esse poder. E depois, querido, você não pode abandonar essa pessoa, tá bom? Aconselhamento. Não deixe essa pessoa sozinha. Esteja sempre com ela. Mande. Para ela eu costumo fazer isso, né? Via aqui o WhatsApp. Aí eu vou mandando estudos bíblicos, vou mandando os vídeos do canal, eu vou mandando versículos, vou orientando essa pessoa a preencher a casa, a estar sempre nos cultos, estar adorando ali junto, manter a cabeça ocupada, mando livros por PDF, indico leituras, para assim a pessoa crescer também espiritualmente. A maioria das vezes, querido, leva aí 1 ano, às vezes até 2 anos, você acompanhando esta pessoa. Porque, infelizmente, se você abandonar, querido, corre-se muito o risco dela voltar às primeiras práticas. Então, ela está engatinhando, né? Pode haver confusões, porque tem pessoas que têm dupla personalidade, a dela e a do demônio. Então, pode haver confusões. Às vezes você vai repreender, a pessoa vai voltar ali no nome de Jesus, vai dizer onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui, porque ela só chegou lá porque o demônio levou. Então, por isso que necessita do aconselhamento. Você que ficou até aqui, Deus te abençoe. Qualquer dúvida, tá aí, ó, o zap aí, ó. Entre em contato aí conosco e nós estaremos junto com você esclarecendo dentro da palavra do Senhor. Se nós não soubermos, vamos pedir alguns dias para você, vamos estudar dentro da Bíblia, mas verdadeiramente nós vamos lhe ensinar
o que a Bíblia ensina. Deus abençoe, deixa uma chuva de like aí nesse vídeo aí, envia aí para todos os seus amigos, nos ajude a apregoar a palavra do Senhor Jesus. E não se esqueça a programação todos os dias a serviçodecristo.com.br, das 9h15 até as 23h30, ou quando o Senhor direcionar ali o pastor José Bispo. Deus vos abençoe. Shalom Haverim.